A minha infância no Rio de Janeiro, ainda ali em Duque de Caxias, foi uma infância muito sofrida, né? Minha mãe trabalhando fora, meu pai camelô, levava a gente para feira muito cedo para vender as coisas. Eu acho que eu comecei a sentir esse dom empreendedor ainda na infância. Tinha uma borracharia na minha casa, assim, na esquina, que quando eu achava um pneu, quando eu vinha da escola na terceira, quarta série, eu ia rolando ele até chegar na borracharia. E eu chegava lá e falava assim, olha, eu achei esse pneu, você quer comprar? E depois de muito tempo, o dono da borracharia me dava uma moedinha. E depois de muito tempo eu fui perceber que aquilo era um problema para o borracheiro, porque a minha mãe falou assim, eu só compro o pneu dela que ela me traz um problema, por causa do esforço. E aí eu fui compreender que esse espírito empreendedor, além de vir do meu pai, que era um homem sonhador, camelô, também eu fui adquirindo isso. Na minha comunidade, o que eu lembro bem foi numa reunião onde eu fui na escola da minha filha. Chegou lá, a discussão era porque o muro da escola tinha caído, um pedaço do muro. E nessa reunião eu falei assim, já que está tanta confusão para o poder público resolver, que tal a gente juntar aqui os pedreiros da escola e a gente pedir no material de construção do bairro e a gente ajudar. E nós começamos a resolver, fizemos uma campanha disso. No dia teve almoço na escola, comunitário, e ali eu percebi que a comunidade precisava de uma liderança. Meu bairro não tinha, só tinha uma rua pavimentada. Então eu me coloquei como liderança. Eu fui votada para o conselho de escola sem ter me candidatado. As mães disseram, Jaqueline tem que ser a líder do conselho de escola. Então a liderança ela já vinha brotando, que as pessoas falam que você pode ocupar aquele lugar. Então eu me candidatei, fui líder comunitário por 2 mandatos, consegui projetos importantes para o meu bairro, o bairro Operário recebeu 12 milhões e 800 de investimento na época, que transformou o bairro. E, assim, foi a minha experiência no início da caminhada. Dali eu me tornei vereadora na cidade, mais o incômodo, porque na vereança eu vi que a voz das mulheres tem pouco eco. Ou seja, não é que ela não é ouvida, é que muitas vezes não é compreendida. Então eu disse assim, eu não vou vir candidata à reeleição, porque eu quero ir para um patamar maior, discutir sobre política para as mulheres. Foi quando eu vim para um partido maior, que eu acho que o partido tem os órgãos empoderadores, a gente precisa conhecer mais o que é a vida partidária, e eu vim para cá, comecei a militar muito nessa questão da presença das mulheres na política, a dependência dessa voz nos espaços de poder, e nesse meio tempo o governador me fez o convite para ser a vice-governadora do estado. Quando a gente consegue compreender a política como um instrumento de uma missão, de fazer o bem, de transformar a vida das pessoas, de mudar a vida das pessoas, a qualidade de vida, você começa a enxergar que a política como profissão, como diz o governador Casagrande, ela é a pior das profissões. Mas quando é uma missão, e eu compreendi isso, a política na minha vida é uma missão. E eu vejo assim, tanto que quando você olha para o planner que eu tenho aqui no gabinete, ele tem contagem regressiva. O mandato tem 1.461 dias. Então, são 1.461 dias de produção de política pública que melhore a vida das pessoas. O controle social faz com que tenha mais transparência, até porque são um grupo de pessoas. Então, eu sou favorável ao fortalecimento dos conselhos de participação social, eu sou favorável a ampliar a participação das igrejas, das entidades, em geral, que tem naquela comunidade, das organizações, dos empresários. Então, essas organizações, elas ajudam a construir a política pública. E eu sou muito favorável que isso permaneça, que isso se fortaleça a cada tempo. Ser a primeira mulher sempre tem, assim, um sabor diferente, desafiador, porque você não tem um espelho ainda para se comparar. A gente não tinha mulheres antes, então, para quem que você vai olhar? Qual a vice-governadora? Então, eu sei que eu, de uma certa forma, construí um padrão simples de que você pode fazer a política com simplicidade. E eu quero, assim, me inspirar numa frase da vice-presidente dos Estados Unidos. Eu tenho um orgulho e uma honra de ser a primeira, mas eu não quero ser a última. Eu quero que tenham mais mulheres aí nessa trajetória.